Ouça com atenção. O que você diz a si mesmo ao acordar não é apenas pensamento solto, é um diálogo silencioso com o seu inconsciente. As palavras que você coloca na mente todas as manhãs são como símbolos lançados num lago profundo. Elas afundam, desaparecem da superfície, mas continuam atuando lá embaixo, onde nascem seus medos, seus desejos, suas decisões e o rumo da sua vida. Carl Jung ensinava que não somos governados apenas pelo que sabemos, mas principalmente pelo que não sabemos que está nos governando. É o inconsciente, pessoal e coletivo, que movimenta boa parte da nossa história. E é por isso que aquilo que você repete para si mesmo ao despertar é tão poderoso. Cada frase é uma forma de se relacionar com esse mundo oculto dentro de você. Enquanto alguns alimentam o inconsciente com frases de derrota, culpa e escassez, outros escolhem conscientemente semear confiança, propósito e sentido. E como qualquer semente, aquilo que você planta cresce, seja medo ou coragem, miséria interior ou dignidade, confusão ou direção. Jung não falava de pensamento positivo superficial. Ele falava de relação com a alma. Quando você repete, com intenção, certas verdades profundas, você não está enganando a mente, está educando o inconsciente, está criando novos caminhos para a sua energia psíquica. É como construir um novo trilho dentro da sua própria psique. No começo, o trem da sua vida insiste em passar pela velha rota de sempre, pela mesma autossabotagem, pelas mesmas desculpas. Mas, com o tempo, a nova trilha torna-se o caminho natural. A antiga rota, de medo, culpa e pequenez, começa a parecer estranha. Antes de revelar as 7 afirmações, faça uma pausa agora. Inspire profundamente, solte o ar devagar e diga mentalmente com firmeza: eu assumo o comando consciente da minha mente e dialogo com o meu inconsciente. Essa frase é a chave de entrada para tudo o que vem a seguir. Agora, um pedido rápido, mas importante. Se essas mensagens fazem sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal Segredo Junguiano. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo importa e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão em processo de despertar psicológico e espiritual. Vamos seguir. As 7 afirmações que você vai ouvir agora não são frases bonitas. Elas são instrumentos de integração interior. São como pequenas chaves que abrem portas dentro da sua psique. A porta da prosperidade, da coragem, do propósito, da fé madura. Jung mostrava que o inconsciente não responde à lógica fria, mas a imagens, emoções e repetições carregadas de sentido. Quando você une palavra mais emoção, mais presença, algo dentro de você começa a se reorganizar. O corpo responde, as atitudes mudam, a percepção da realidade se altera. Por isso, não repita essas frases de forma mecânica. Não é mantra vazio. É diálogo com a sua própria alma. Diga com intenção, com respeito por si mesmo, como quem assume uma nova postura diante da palavra. Imagine que você está moldando o seu interior, porque é exatamente isso que está fazendo. Pense na sua mente como um campo fértil. Se você semeia medo, colhe bloqueios. Se planta confiança, colhe coragem. Se planta propósito, colhe direção. As palavras são as sementes, as emoções são a água, e o tempo é o solo que guarda tudo em silêncio, até que um dia a mudança aparece na superfície. Muita gente deseja um novo futuro, mas insiste em usar a mesma mente que criou o passado. Querem paz, mas repetem pensamentos de guerra consigo mesmos. Querem prosperidade, mas alimentam a crença de que não merecem. Querem sentido, mas seguem dizendo: não sou capaz, não é para mim. É como tentar navegar um novo mar com um mapa antigo.
A própria tradição espiritual já nos lembra disso. Em Romanos 12:2, lemos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é apenas religião, é psicologia pura. Toda transformação duradoura começa dentro, onde ninguém vê. O mundo exterior é um reflexo da paisagem interior. E é aqui que entram essas 7 afirmações, agora reinterpretadas à luz da psicologia profunda de Carl Jung. Elas não são amuletos, são ferramentas de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. Use-as todos os dias e observe, pouco a pouco, a forma como você se enxerga, reage e decide começa a mudar. Mas lembre-se, afirmar sem agir é como plantar e não regar. A mente se transforma quando há repetição com propósito e uma atitude coerente. Respire fundo mais uma vez. Mantenha o olhar em um ponto à sua frente. Sinta o seu corpo presente aqui e agora. A partir de agora, você vai ouvir e praticar as 7 afirmações junguianas para alinhar a sua mente consciente ao profundo centro da sua alma. Prepare-se. A primeira afirmação abre a porta para todas as outras. Afirmação 1. Tenho o direito interior de viver em prosperidade, plenitude e sentido. Essa é a base de todas as demais. Ela não fala de luxo superficial, mas de integração. Prosperidade como ordem, equilíbrio, saúde, relações verdadeiras e um caminho de vida com significado. Você não nasceu para viver espiritualmente encolhido, se escondendo de si mesmo. Dentro de você existe uma centelha que quer crescer, servir, criar, contribuir. Quando você declara isso pela manhã, está lembrando a sua psique que a escassez como identidade não é natural. Muitas vezes é apenas um condicionamento herdado da família, da cultura, de feridas antigas. Jung mostrava que boa parte dos nossos limites são complexos psíquicos. Histórias antigas carregadas de emoção que seguimos repetindo sem perceber. A boa notícia é que aquilo que foi formado pode ser transformado. Ao repetir essa afirmação, você está dizendo simbolicamente ao universo e a si mesmo: eu reconheço o valor que há em mim. Eu permito que a vida circule. A verdadeira prosperidade começa com aceitação, não com desejo desesperado. Você não atrai apenas o que quer, mas principalmente aquilo que acredita ser compatível com quem é. Por isso, diga essa frase com calma e convicção. Sinta a energia do merecimento legítimo, não arrogante, mas sereno. Depois de pronunciá-la, escolha uma pequena ação concreta que represente ordem e cuidado, organizar algo no seu espaço, honrar um compromisso, cuidar do corpo, planejar o dia. Prosperidade começa quando você cuida, com consciência do que já tem. Afirmação 2. Tudo o que preciso para o meu caminho já habita em mim em forma de potencial. Essa é uma das verdades mais libertadoras. Jung dizia que dentro de cada pessoa existe um centro mais profundo, o Yourself, que conhece o caminho antes mesmo da mente racional compreender. Quantas vezes você já esperou a condição perfeita, o momento certo, a aprovação de alguém para começar algo importante? Essa afirmação rompe essa ilusão. Você pode ainda não ter todos os recursos externos, mas já carrega dentro de si a semente daquilo que precisa se tornar. A questão não é ter tudo pronto, é se colocar em movimento. Quando você afirma que tudo o que precisa já habita em você, está dizendo: eu confio na sabedoria do meu inconsciente. Eu confio no Deus que age em silêncio dentro de mim. Feche os olhos por um instante. Repita essa frase 3 vezes, com o peito erguido, sentindo a respiração. Tudo o que preciso para o meu caminho já habita em mim, em forma de potencial. Ao terminar, pense em um passo simples que você pode dar, ainda hoje, com os recursos que já possui. Pode ser enviar uma mensagem, estudar algo, retomar um projeto esquecido, iniciar algo pequeno. O potencial já está aí. O que falta é a decisão de honrá-lo.
A seguir, vamos aprofundar a terceira afirmação, aquela que alinha a sua mente com uma ordem maior e coloca você em sintonia com algo que vai além do seu ego. Afirmação 3. Estou em harmonia com a sabedoria de Deus, com o Self e com a ordem profunda do universo. A maioria das pessoas vive como se estivesse sozinha, separada de tudo, carregando o peso do mundo apenas com a força do próprio ego. Mas Jung nos lembra que há uma inteligência maior, atuando na psique, algo que nos conduz por meio de sonhos, intuições, sincronicidades e encontros por acaso, que mudam a direção da nossa vida. Quando você repete essa afirmação pela manhã, você está lembrando a si mesmo: eu não caminho apenas pela minha força, eu faço parte de uma ordem maior. Ser guiado não é sentar e esperar que tudo caia do céu. É agir em sintonia com esse centro interno, observando sinais, escutando o coração, aprendendo com os próprios conflitos. Jung dizia que nenhum homem se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Estar em harmonia com Deus e com a ordem do universo é justamente isso. Não negar a sombra, mas integrá-la. Não fugir do medo, mas transformá-lo em consciência. Quando você repete essa frase, a dúvida perde espaço. O medo ainda pode existir, mas deixa de ser um tirano. Seu foco volta para o que tem sentido, não para o que paralisa. Respire fundo. Imagine uma luz suave descendo do alto da sua cabeça, percorrendo a sua coluna, preenchendo o peito. Veja essa luz como a presença da sabedoria que te acompanha. Então, declare: eu confio no plano profundo que está se desenrolando na minha vida, mesmo quando eu não o entendo totalmente. Nisso acalma o coração e alinha a mente. Essas 3 primeiras afirmações são como os alicerces de uma casa interior. A primeira lembra o seu direito de viver em plenitude. A segunda recorda que o potencial já está dentro de você. A terceira te conecta a uma ordem maior para que você não se perca no caminho. Sem identidade interior, prosperidade vira exagero vazio. Sem propósito, poder vira confusão. Sem ação, fé vira frustração. Agora, entramos em um novo bloco. As afirmações que ativam disciplina, coragem e direção. Afirmação 4. Hoje ajo com disciplina, coragem e foco a serviço do meu verdadeiro eu. A fé sem ação vira fantasia. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas esperam sentir vontade para começar. Essa é uma armadilha clássica da mente. Na visão de Jung, o ego resiste à mudança porque teme perder o controle. Ele cria distrações, desculpas, adiamentos. Mas a energia que você não usa de forma consciente vira sintoma, ansiedade, apatia, irritação. Quando você declara: hoje ajo com disciplina, coragem e foco a serviço do meu verdadeiro eu, você está reposicionando a sua energia psíquica. Disciplina aqui não é rigidez, é por estrutura amorosa. Coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Foco é a capacidade de direcionar a atenção para o que constrói, em vez de alimentar o que te sabota. Todas as manhãs, escolha uma ação concreta que comprove essa frase. Algo que você costuma adiar, mas sabe que é importante para o seu crescimento. Faça antes que a mente comece a negociar. A ação é a prova viva da sua decisão interna. É como dizer ao inconsciente: desta vez é diferente. Eu não vou apenas pensar, eu vou viver. Agora, vamos aprofundar as afirmações que mudam o padrão dos seus pensamentos, despertam a grandeza interior e consolidam essa nova postura diante da vida. Afirmação 5. Meus pensamentos moldam a forma como percebo a realidade. Eu escolho pensar de maneira ampla, madura e elevada. Tudo o que existe na sua vida passou antes pelo território invisível do pensamento. Antes de toda ação, houve uma imagem interna, uma interpretação, uma crença. Jung mostrava que não vemos o mundo como ele é. Vemos o mundo como somos, filtrado por complexos,
traumas, crenças, medos e esperanças. Quando você repete, eu escolho pensar de maneira ampla, madura e elevada, não está negando a dor, os problemas ou as dificuldades. Está escolhendo uma postura psíquica diante deles. Pensar grande nessa perspectiva não é viver fantasiando riqueza ou sucesso. É olhar para os desafios como símbolos. O obstáculo que você enfrenta fora representa algo que precisa ser visto dentro. Ao longo do dia, observe seus pensamentos. Sempre que perceber uma ideia que te diminui, que te coloca como vítima, diga mentalmente: eu não preciso mais dessa história. E substitua por algo mais verdadeiro e responsável como: eu posso aprender com isso. Eu sou capaz de crescer a partir dessa experiência. Assim, você não mente para si mesmo. Você reinterpreta a própria história. Afirmação 6. Estou destinado a realizar algo grande na medida em que me torno quem realmente sou. Essa afirmação não fala de fama, mas de sentido. Algo grande aqui é viver alinhado com o seu chamado interior, com aquilo que sua alma sabe que precisa manifestar no mundo. Jung ensinava que dentro de cada conflito há uma possibilidade de crescimento equivalente. A grandeza não está longe, está escondida no modo como você responde às suas dores, quedas e crises. Quando você diz, estou destinado a realizar algo grande, você está rejeitando o conformismo e lembrando-se de que foi criado para participar ativamente da vida, não apenas para sobreviver no piloto automático. Todos os dias, se possível, olhe-se no espelho e declare com serenidade: há grandeza em mim, não para inflar o meu ego, mas para servir melhor ao mundo. Essa frase lembra a sua mente de que você é portador de algo sagrado. Um talento, uma sensibilidade, uma história que pode iluminar a de outras pessoas. Essas afirmações constroem o núcleo ativo da fé psicológica. A fé que não espera passivamente, mas se move. A fé que não nega a sombra, mas a utiliza como material de construção. Agora, quero que você faça algo importante. Se essa mensagem está ressoando com você, escreva nos comentários com intenção sua: eu confio na sabedoria que habita em mim. Não é só uma frase. Quando você escreve, você torna visível o que sente. É como se dissesse ao seu inconsciente: eu estou escolhendo um novo roteiro. Respire fundo, mantenha o foco. Na sequência, você vai conhecer a 7ª afirmação. Aquela que sela todas as anteriores e transforma o medo em força interior. Afirmação 7. A cada dia minha confiança na vida é mais forte do que o meu medo. Todos nós sentimos medo. O medo é uma emoção humana, necessária, que protege. Mas Jung mostrava que quando o medo governa tudo, ele deixa de proteger e passa a aprisionar. Torna-se um complexo de medo, uma constelação de lembranças, cenas antigas e interpretações que dominam a mente. O que diferencia quem avança de quem se paralisa não é a ausência de medo, mas a forma como se relaciona com ele. Quando você declara: a cada dia, minha confiança na vida é mais forte do que o meu medo, você não está expulsando o medo, está recolocando-o no lugar certo. Você está dizendo à sua psique: eu reconheço o medo, mas não me curvo a ele. Eu caminho mesmo tremendo, se for preciso. Na próxima vez em que sentir medo de agir, de se expor, de tentar algo novo, feche os olhos por alguns instantes e diga em silêncio: eu confio, mesmo sem controlar tudo. Depois dê um pequeno passo, pode ser mínimo, mas que vá na direção do que você sabe que é importante. O medo perde força quando você se move com consciência. Essa afirmação é mais que um pensamento positivo. Ela é uma espécie de armadura interior. Cada vez que você a repete com presença, algo dentro de você se fortalece. Com o tempo, a mente entende que coragem não é andar sem medo, mas seguir acompanhado dele, guiado pela confiança. Lembre-se, o medo estreita o mundo, a confiança o amplia.
O medo mostra paredes, a confiança mostra portas. O medo te prende ao passado, a confiança te abre ao futuro. Essas são as 7 afirmações que você acabou de conhecer. 7 códigos de transformação interior, reinterpretados à luz da psicologia junguiana, para moldar o inconsciente e criar uma nova estrutura mental. Mas não basta ouvi-las uma vez, é preciso vivê-las. A repetição é o cimento da mudança. Diga essas frases todos os dias, de preferência ao acordar, com voz firme e respiração profunda. Não como quem implora, mas como quem assume a própria autoria da vida. Vamos relembrá-las de forma suave. 1. Tenho o direito interior de viver em prosperidade, plenitude e sentido. 2. Tudo o que preciso para o meu caminho já habita em mim em forma de potencial. 3. Estou em harmonia com a sabedoria de Deus, com o Self e com a ordem profunda do universo. 4. Hoje ajo com disciplina, coragem e foco a serviço do meu verdadeiro eu. 5. Meus pensamentos moldam a forma como percebo a realidade. Eu escolho pensar de maneira ampla, madura e elevada. 6. Estou destinado a realizar algo grande na medida em que me torno quem realmente sou. 7. A cada dia, minha confiança na vida é mais forte do que o meu medo. Essas frases não são apenas palavras, são chaves. Chaves que abrem salas internas, que talvez você tenha trancado há anos. Na próxima parte, você vai entender como transformar essas afirmações em hábito psíquico, em algo vivo e ativo dentro de você, e não apenas em frases soltas que se perdem na memória. Jung explicava que o inconsciente não é tocado por teorias, mas por experiência viva. Não é o que você sabe de cabeça que muda a sua vida, é aquilo que se torna carne dentro de você. O que você sente, pratica, repete, confirma na ação. As afirmações funcionam porque são como sementes simbólicas. Mas como qualquer semente, elas precisam de 3 elementos: um solo fértil, repetição e energia. O solo fértil é a sua disposição sincera de mudar. A repetição é o ato diário de escolher de novo. A energia é a emoção que você coloca em cada frase. Se você repete mecanicamente, a mente ignora. Se você repete com alma, a psique começa a se reorganizar. Por isso, o segredo não é falar 1000 vezes. O segredo é falar com presença. Uma única vez dita com verdade pode ter mais impacto do que centenas de repetições vazias. Repita as 7 afirmações todos os dias, de preferência assim que acordar. É nesse intervalo entre o sono e a vigília que a barreira entre consciente e inconsciente está mais suave. Tudo o que você diz nessa hora tem mais profundidade. Se puder, fale em voz alta, diante do espelho. Olhe nos seus próprios olhos como quem olha uma alma em processo de transformação. Imagine que você está falando com a sua versão futura, aquela que já integrou a sombra, que já está mais tranquila, mais centrada, mais alinhada com o seu propósito. Você não está fingindo. Você está chamando essa versão, Bodhidharma, para o presente. Pegue um caderno e escreva as 7 afirmações à mão. A escrita cria uma ponte entre mente e corpo. Cada letra traçada é como um gesto físico que reforça o comando interno. Depois de escrever, leia uma a uma, devagar, sentindo o peso de cada palavra. Ao terminar, feche os olhos e se pergunte: como seria o meu dia se eu realmente acreditasse que tudo o que preciso já habita em mim como potencial? Como seriam minhas escolhas se eu vivesse como alguém destinado a realizar algo significativo? Como eu agiria se a minha confiança na vida fosse de fato maior do que o meu medo? Visualize cenas simples, você resolvendo um problema com calma, você dizendo não onde sempre cedia, você se posicionando com gentileza, mas com firmeza. O inconsciente é moldado por repetição e imagens carregadas de emoção, não por desejo vago.
A cada manhã, ao repetir essas frases, você está traçando novos caminhos neurais, novas trilhas pela qual a sua vida psicológica pode caminhar. A mente é como um músculo. Quanto mais você a treina para pensar de forma elevada, mais forte ela se torna. O segredo está também no silêncio entre as frases. Depois de cada afirmação, feche os olhos por alguns segundos e apenas sinta. Esse pequeno intervalo é o momento em que o consciente entrega a mensagem ao inconsciente. E lembre-se, a mudança muitas vezes começa invisível. Assim como uma planta cresce na terra antes de aparecer na superfície, as transformações internas acontecem em silêncio antes de se tornarem resultado concreto. Continue, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. A repetição consistente cria fé, e a fé, sustentada com ação, cria realidade. Agora, vamos transformar tudo isso em um verdadeiro ritual matinal junguiano. Simples, profundo e possível de ser vivido todos os dias. Carl Jung dizia que a forma como começamos o dia organiza, de maneira silenciosa, a forma como vamos perceber tudo o que acontece depois. Se você desperta já entregue ao caos, ao celular, às notícias, às comparações, sua mente entra diretamente na frequência da dispersão. Mas se você desperta com um mínimo de silêncio, intenção e presença, você dá à sua psique uma mensagem clara. Hoje quem conduz sou eu, não meus automatismos. Vamos organizar um ritual matinal junguiano, simples e profundo, usando as 7 afirmações como eixo. 1. Silêncio e respiração consciente. Ao acordar, antes de tocar no celular, sente-se na cama ou em uma cadeira. Feche os olhos por 1 minuto. Inspire contando até 4. Segure um pouco. Expire devagar. Sinta o corpo. Perceba os pensamentos chegando, mas não se agarre a nenhum. Esse pequeno gesto é como ajustar o rádio da mente. Uma mente agitada não escuta o próprio inconsciente, apenas reage. 2. As 7 afirmações com presença. Com a respiração mais calma, comece a repetir, em voz alta ou baixinho, as 7 afirmações. Não tenha pressa. Entre uma e outra, faça uma pequena pausa. Enquanto diz cada frase, visualize uma cena que a represente. Por exemplo, ao falar de prosperidade, imagine sua vida em ordem, suas relações saudáveis, seu corpo cuidado. Ao dizer que tudo o que precisa já está em você, veja-se dando um passo concreto. Ao afirmar que sua confiança é maior que o medo, imagine-se enfrentando uma situação difícil com firmeza e serenidade. A imagem torna a palavra viva e o inconsciente trabalha com imagens. 3. Declaração pessoal. Depois das 7 frases, crie uma declaração sua, adaptada ao momento de vida em que você está. Algo como: hoje eu escolho responder à vida com consciência e coragem. Hoje eu ajo em alinhamento com o que é verdadeiro para mim. Essa frase é como a assinatura espiritual do seu dia. 4. Gratidão concreta. Em seguida, diga em voz alta 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser o simples fato de estar vivo, de ter alguém, de ter aprendido algo, de ter mais um dia para recomeçar. A gratidão desloca o foco da falta para o que já existe. Uma mente grata cria espaço interno para o novo. 5. Visualização do dia. Feche os olhos por mais alguns segundos e imagine o seu dia se desenrolando. Veja-se lidando com desafios com calma, dizendo o que precisa ser dito, fazendo o que sabe que precisa ser feito. Quanto mais simples e claro for esse quadro mental, mais fácil será para a sua psique caminhar nessa direção. Se quiser potencializar, escreva as afirmações em um caderno logo após recitá-las. Esse pode se tornar o seu diário de individuação, um registro do seu compromisso com a própria evolução. Não importa se você faz isso por 5 minutos ou por meia hora. O que realmente transforma é a de constância.
Jung nunca prometeu uma vida sem dor. Ele dizia com clareza que ninguém se torna inteiro sem atravessar conflitos, crises e quedas. Mas também afirmava: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, transforma. O verdadeiro poder interior não está em eliminar emoções difíceis, mas em transmutar a energia que elas carregam. Quando você sente medo, muitas vezes não é apenas o medo do agora. É um medo antigo, ligado a lembranças, humilhações, rejeições, situações que ficaram marcadas. Isso forma um complexo, uma espécie de núcleo emocional que se ativa em certas situações. A boa notícia é que a mesma energia que te paralisa pode, quando conscientizada, se tornar força. Quando sentir medo, em vez de apenas fugir, tente se perguntar: o que esse medo está tentando me mostrar? Que parte de mim ainda não confia? Que ferida antiga está sendo tocada aqui? Você não luta contra o medo. Você o ouve, o compreende e depois decide conscientemente como agir. A dúvida também pode ser vista assim. Quando a mente duvida de tudo, muitas vezes é porque perdeu a referência interna, não sabe mais em que se apoiar. Dúvida, nessas horas, é fé deslocada. Para realinhar, você pode usar diretamente as suas afirmações. Se o pensamento vier, e se eu fracassar? Responda com: tudo o que preciso para o meu caminho já habita em mim como potencial. Eu posso aprender com cada experiência. Ai, se vier a sensação de que está sozinho, estou em harmonia com a sabedoria de Deus, com o self e com a ordem profunda do universo. Se a autossabotagem aparecer, hoje ajo com disciplina, coragem e foco a serviço do meu verdadeiro eu. Essas frases não são anestesia, são direção. Jung dizia que uma emoção, quando não é acolhida e compreendida, vira destino. Mas quando é trazida à luz da consciência, torna-se energia disponível para o seu crescimento. A mente sábia não foge da dor, trabalha com ela. A mente madura não nega o medo, atravessa com responsabilidade. A mente espiritual não se prende à dúvida, usa-a como ponte para uma fé mais profunda, menos infantil. Se essa mensagem está tocando algo em você, quero que faça agora um compromisso público com a sua própria jornada. Escreva nos comentários com verdade: eu transformo o medo em consciência e sigo com confiança. Quando você declara algo assim, você não está apenas escrevendo em uma tela, está marcando um ponto de virada dentro de si. Para finalizar, vamos falar sobre decisão, propósito e o passo mais importante: transformar tudo isso não apenas em inspiração, mas em vida prática, concreta, e encerrar esse encontro com uma última afirmação de compromisso. Você já conheceu as 7 afirmações? Já entendeu como transformá-las em hábito? Já viu como o medo, a dúvida e o desânimo podem ser convertidos em força quando você os encara com consciência? Agora chegamos ao ponto decisivo. Conhecer não é suficiente. Ouvir, se emocionar, se identificar, também não basta. O que transforma uma mente comum em uma mente verdadeiramente profunda não é o conteúdo que ela consome, é o conteúdo que ela decide viver. Jung dizia que não adianta falar de espiritualidade se ela não alterar o modo como você vive o seu dia. A verdadeira fé, para ele, era uma experiência interior real, algo que atravessa pensamento, emoção e ação. O que diferencia quem apenas ouve mensagens como esta daquele que realmente muda a própria história é uma palavra simples: decisão. A decisão de acordar todos os dias e repetir essas verdades, mesmo quando o mundo ao redor parece o oposto. A decisão de respeitar a si mesmo, mesmo quando antigas vozes internas tentam te diminuir. A decisão de confiar que existe um sentido mais profundo guiando a sua trajetória, mesmo quando o caminho à frente não está totalmente claro. Fé, na visão profunda, é ensaiar a vitória interior antes que ela apareça por fora.
É caminhar como alguém que já pertence a um futuro mais consciente. A vida não responde apenas ao que você deseja, mas ao que você sustenta como verdade dentro de si todos os dias. A partir de hoje, escolha conscientemente plantar pensamentos de coragem em vez de alimentar histórias de fracasso. Cultivar disciplina amorosa em vez de se abandonar. Reafirmar diante de cada medo: minha confiança na vida é maior do que isso. As palavras que você repete são as sementes do seu destino. Repita até que o inconsciente entenda. Persevere até que o corpo acredite. Continue até que a realidade precise se reorganizar. Nunca se esqueça, você nasceu com o direito de crescer, amadurecer, prosperar e viver em plenitude de alma. A vida não é apenas sobre esperar milagres, é sobre participar do milagre diariamente. Quando a mente se alinha à fé madura, o impossível começa a parecer apenas difícil e, com o tempo, possível. Quando o pensamento se une ao propósito, os caminhos se abrem. E quando você entende de verdade que tudo o que precisa já habita em você como potencial, o medo deixa de ser senhor e passa a ser apenas um mensageiro. Afirme agora, em voz audível, se puder: minha mente está se alinhando à sabedoria profunda do meu ser. Eu assumo a autoria do meu destino e escolho viver com propósito, coragem e fé todos os dias. Se essa mensagem tocou sua mente e o seu espírito, siga o canal Segredo Junguiano e deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa corrente de consciência a alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo profundo e sério. E para selar o seu compromisso com a sua nova versão, escreva nos comentários com convicção: eu decido viver em alinhamento com quem realmente sou. A transformação começa na mente, desce ao coração e se manifesta na ação. Tudo o que você repetiu aqui é uma semente. Agora, cabe a você regá-la todos os dias com fé, disciplina e foco. Seja fiel ao seu processo. Olhe para dentro com honestidade. Confie na sabedoria que te guia silenciosamente. E lembre-se, mudar o pensamento em profundidade é mudar o destino.